É isso aí. Ninguém sabe o quanto aparenta saber. Essa é uma máxima que eu tenho comigo já há algum tempo. Quando eu dava aula para alguns alunos, eles às vezes chegavam: "Ô professor, você sabe tanto, você não sei o que". Eu falava: "Menino, entenda. Ninguém sabe o quanto aparenta saber". Essa era uma dica que eu dava para eles e é uma verdade, né? Tomavam aquilo como máxima para entender o como tem pessoas que se fecham às vezes numa arrogância por aparentar saber e não sabe, né? Pode ver que às vezes você chega para pedir uma informação para um advogado, uma repartição pública, o cara pega e se fecha naquela ignorância, com aquela cara fechada. Ele já está ali pensando em te dar um não, né? Aí se você pergunta uma coisa que ele não sabe, ele está interessado em aparentar saber, mas ele não sabe. Ele quer aparentar que ele sabe, mas ele não sabe. Aí ele te responde de forma ríspida, grossa, porque ele não sabe. Então essa é uma dica que eu dou. Ninguém sabe o quanto, ninguém sabe o quanto aparenta saber, inclusive os médicos, viu? Se os médicos soubessem tudo o que eles aparentam saber, não existiriam os propagandistas. Você já viu aqueles caras que ficam com aquelas malas grandonas assim na recepção de consultório médico? Então, aqueles caras são de indústrias farmacêuticas. Eles estão ali para pedir para o médico receitar o medicamento que eles vendem. E muitas vezes o médico simplesmente receita e aquele cara explica para o médico muitas vezes sobre o remédio. Então nem mesmo o médico sabe o que aparenta saber. Alguns, né? Ai, ai. E aí a gente chega nos chamados intelectuais brasileiros, né? Agora tá na moda esse negócio de filosofia, né? Olha, o Pondé, o Karnal e não sei quem. Aí você vê o Pondé, aquilo lá é muito mais postura do que conhecimento. Ou sabe, dentro do viés ideológico dele, né? Nem mesmo uma das pessoas que eu tenho inspiração, que é o próprio Olavo de Carvalho, sabe o quanto aparenta saber. Então, ou você sabe, ou você faz um embromation grande. Mesmo enquanto professor, às vezes a gente buscava uma coisa lá no fundo, preparava a aula com um pouco de antecedência, às vezes dava até um embromation. Então, menino, entenda, ninguém sabe o tanto que aparenta saber. E os mega intelectuais da USP, hein? Humanas, área de humanas da USP. Eita, ali é um desfile de arrogância. Chega o menino no primeiro ano para falar qualquer coisa com o professor dele de história, de filosofia, de sociologia. Ele coloca o cara lá embaixo, com aquele do alto saber dele, né? Lá do Olimpo que ele pertence, né? E aí fica aquela coisa assim, é uma máquina que vai se retroalimentando com aquele conhecimento, né? Com aquela coisa assim, é uma guerra de egos. Só vê nas universidades brasileiras, nos cursos de humanas, é aquele ego assim, né? Só vê aqueles balões inflados de egocentrismo. E no âmbito privado é a mesma coisa também, né? Mas entenda, busque a vida intelectual por si próprio, leia, reflita, mas guarde essa dica: ninguém sabe o quanto aparenta saber. Nem mesmo eu aqui, tô falando um monte de coisa às vezes sem saber. Ó, curtam e compartilhem e vamos trabalhar que a vida tá difícil. Um abraço.